Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Cruzeiro que reabriu conversas por Matheus Gonçalves, meio atacante de 19 anos de idade que pertence ao Flamengo. Você vai lembrar, o presidente BAP do Flamengo e o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, haviam se acertado para a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador por 3,5 milhões de euros. Quando o Cruzeiro preparava o depósito do dinheiro, o BAP pediu para avisar que o negócio estava desfeito, enorme pressão entre torcedores do Flamengo e o rubro-negro decidiu cancelar o negócio. A pedida passou a ser muito mais alta, existia a possibilidade de o Matheus Gonçalves passar a ser mais utilizado pelo Felipe Luiz ou então se mudar para o CSKA da Rússia. Acontece que o Felipe Luiz não tem escalado o Matheus Gonçalves e a oferta do CSKA acabou por não se confirmar. Diante desse cenário, o Cruzeiro reabriu conversas e tenta convencer o Flamengo a fazer ou a aceitar uma proposta próxima desses 3,5 milhões de euros. Só para registrar, desde o fim da Copa do Mundo de Clubes, o Matheus Gonçalves esteve em campo em apenas 4 vezes. Se a gente for levar em consideração o recorte dos últimos 5 jogos, uma única aparição. Foram 58 minutos quando o Flamengo utilizou um time reserva contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que tem negociações para repatriar jogador formado no Flamengo. Você vai lembrar dele, Matheus França, atacante de 21 anos de idade, chegou a ser titular do Fla na temporada de 2023, quando foi vendido para o Crystal Palace, então de John Textor. Operação de 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Só que dores nas costas e lesões também na coxa impediram que o atleta performasse e tivesse papel de destaque no Crystal Palace. Recentemente, no final de semana passado, o Crystal Palace disputou uma final de Supercopa lá na Inglaterra e o Matheus nem sequer foi relacionado para o banco de reservas. O Crystal Palace acabou se sagrando campeão em cima do Liverpool. Diante desse cenário, o Cruzeiro procurou os representantes do Matheus França e abriu negociações para um empréstimo de uma temporada. Crystal Palace não coloca obstáculos, mas agora quer entender as condições do negócio para eventualmente formalizar um empréstimo com opção de compra. Jogador que desde que foi contratado no Crystal Palace há 2 temporadas, disputou apenas 19 jogos. Bora de falar sobre o Cruzeiro para contar se Kaique Kenji pode mesmo trocar Raposa pelo Shakhtar Donetsk. A especulação dessa terça-feira dá conta de que o time ucraniano topa bancar 12 milhões de euros ou 76 milhões de reais para contratar a joia da base cruzeirense. Kenji, que atuou 5 vezes no time profissional nessa temporada, ainda não marcou gols ou deu assistências, mas no time sub-20 tem números bem legais, 15 jogos, 6 gols e 1 assistência. Kenji é filho do Kleber, lateral esquerdo que marcou época com a camisa do Corinthians. Pois bem, o Cruzeiro assegura que não existe qualquer sondagem ou proposta pelo Kenji e trata essa história como uma grande invenção. A gente precisa aguardar cenas dos próximos capítulos, porque o atacante de 19 anos de idade parece ter bem o perfil de jogador que o Shakhtar busca no futebol brasileiro, aquele atleta de enorme potencial, de velocidade e drible, que ainda não estourou no seu time, até para que seja comprado de forma mais barata. Hoje o Cruzeiro tem 90% dos direitos econômicos do Kenji. Recentemente houve a compra de mais 30% junto ao São Caetano por 3 milhões de reais. Hora de falar sobre a torcida do Cruzeiro. Se a Raposa tem fracassado nas últimas 3 partidas no Mineirão, não é por culpa de seu torcedor. É que o Cruzeiro já colocou em 6 partidas do atual Campeonato Brasileiro mais de 50 mil torcedores. Número que inclui também pagantes, mas também aqueles que conseguem entrar com ingressos gratuitos. Bora aos jogos em que o Cruzeiro mais levou torcedores: 61.106 torcedores no empate contra o Galo em 18 de maio, 59.345 torcedores na derrota para o Santos nesse domingo, 57.747 torcedores na vitória por 2-1 contra o Palmeiras, 52.850 torcedores no 4-0 em cima do Juventude, 52.802 torcedores na derrota por 2-1 para o Ceará e 52.792 torcedores no Cruzeiro 2, Flamengo 1. Repare como o Cruzeiro tem conseguido bons resultados contra adversários na parte de cima da tabela e como sofre quando enfrenta times que se fecham para jogar contra a Raposa. Só para completar, o Cruzeiro fez 10 partidas em casa e tem uma média próxima a 45 mil torcedores por partida como mandante. O Diego Inácio: boa noite, Nicola. Atualizações sobre Enciso.
O Enciso foi colocado ou especulado no Palmeiras e no Cruzeiro, tá? Nos dois casos, a negociação é das mais difíceis. São dois dos principais empecilhos. O primeiro deles, a vontade do Enciso em continuar na Europa. Diferente do Ramon Sosa, que não tinha mercado na Europa, diferente do Carlos Miguel, que não tinha propostas na Europa, eles queriam ficar lá, mas eles acertaram com o Palmeiras por falta de ofertas. A situação do Enciso é diferente. Ele quer continuar na Europa e já tem sondagem da Roma, do Galatasaray e do West Ham. Então isso é um fator complicador. O outro ponto é que hoje o Enciso está avaliado em 22 milhões de euros. A meia atacante paraguai de 21 anos de idade, da seleção do Paraguai, até por isso ele tem uma relação de muita proximidade com o Gustavo Gomes, tá bom? Daniel Batista, janela fechando e o Cruzeiro querido nada. Daniel, bora lá. A janela fecha em 2 de setembro. Restam 20 dias, mais ou menos, né? E eu entendo a lamentação, porque o Cruzeiro de Alexandre Matos era muito mais rápido. O Cruzeiro do Pedro Júnior, do Pelaipe, tem sido bem mais comedido na hora de contratar. Mais lento, né? A boa notícia é que Luiz Sinesterra, colombiano de 26 anos de idade, que pertence ao Bournemouth, interessa e existem negociações, tá? Até pude confirmar com o pessoal do Cruzeiro hoje à tarde. Não dá para cravar que o negócio vai acontecer, mas existe uma expectativa boa no Cruzeiro. E aí, pessoal, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Cabuloso. Tamo junto, rapaziada.